Fala, turma, sejam muito bem-vindos. É um prazer enorme ter vocês por aqui. Então, Rafael aqui falando com vocês. Hoje eu tenho o prazer de receber conosco o nosso grande amigo Laércio. Laércio, seja muito bem-vindo, obrigado por topar o nosso convite. Obrigado a você, Rafael, pelo convite. É um prazer estar aqui. E para quem não conhece o nosso amigo Laércio, então, o que podemos esperar do nosso papo de hoje? Quem que é o Laércio Atti? Hoje nós vamos falar de negócios, não é isso, Rafael? A gente vai falar sobre educação financeira, vamos falar de pessoas que investem, empresas que investem. Nosso logo já fala, né? Então, tudo sobre o universo financeiro. É isso, esse é o nosso bate-papo de hoje. E contando um pouquinho sobre a pessoa, então, de onde vem, qual que é a experiência, o que aprendeu durante a vida, como é que, por que o Laércio pode ajudar? Tem bagagem, será suficiente para poder ajudar as empresas aí no dia a dia? Então, trabalho há 25 anos na área financeira, na parte de controladoria e finanças de empresas. Sou formado em contabilidade e administração, tenho pós-graduação em controladoria e finanças e um MBA em finanças, banking e investimentos. Então, a gente tem um pouquinho de bagagem, tanto acadêmica como profissional, né? Passei por algumas grandes empresas aqui da região, empresas multinacionais, trabalhei na Dudalina aqui da nossa região, trabalhei também na época na Perdigão, que é uma multinacional gigantesca aqui. E deixa eu pegar um gancho só antes que a gente fuja desse assunto, por gentileza. Diga lá. Nessa questão você falou da sua formação, você acredita que essa formação de fato contribuiu para o teu sucesso profissional? A educação é fundamental para todas as etapas da vida da pessoa. Acredito que realmente que além da prática, né, a gente tem que ter uma formação teórica e aprender como se faz as coisas para depois se pôr em prática tudo que se aprendeu. E leituras fizesse também ao longo desse processo? A leitura é fundamental e é um hábito de vida. Então a gente tem esse hábito de boas leituras. Desde pequeno? Desde pequeno, desde pequeno. A gente tem... Gostavas de ler ou como foi incentivo? Cara, não. Na realidade, essa daí já é uma história pessoal, né? Quando meu avô faleceu, nós recebemos de herança, né, da casa do meu avô. Meu avô era uma pessoa muito culta, ela lia muito. Olha e só. Veio todas aquelas coleções. Na época era a coleção Barça, Enciclopédia Barça, aquelas coleções de dicionário que tinha. Não tinha Isso há uns 100 anos atrás, mais ou menos. Isso. Não tinha esse negócio de internet, né? Era tudo nos livros. Então tinha coleções desde romances até livros educacionais. E ali a gente foi agregando, aprendendo a gostar de leitura e hoje é um hábito, né? E essa foi suas primeiras leituras, então, mais no sentido literatura literal ali? Isso, comecei romances. Com literatura, romance e tinha uma coleção chamada Coleção Vagalume que se lia na escola, era muito gostoso. E já ali pela quarta, quinta série, né, do ginásio, eu me apaixonei muito por história, lia muito... Isso em São Paulo ainda, né? Isso ainda em São Paulo. Lia muito histórias, tudo relacionado à história da humanidade. Olha só. A Idade das Trevas, a parte de Inquisição, Revolução Francesa, isso aí tudo era... Caraca, e da onde que veio aí a decisão para ir para contabilidade? Da família, na realidade. Meu pai tinha uma empresa de terraplanagem. Bem administrada? Não era muito bem administrada. e nós mesmos que dávamos manutenção no nosso maquinário, nos caminhões, essas coisas. Então a gente geralmente estava muito sujo de graxa. A gente estava sempre mexendo nas coisas. E aparecia lá o contador uma vez por semana, uma vez a 15 dias lá no escritório. Aí ele todo arrumadinho, de camisa... E eu falei, putz, eu acho que é muito mais legal trabalhar com isso do que ficar levantando peso aqui o dia todo. E aí vem naquela máxima, né, que a caneta é mais leve do que a enxada. Olha então, só, essa eu não tinha ouvido, boa. A caneta era mais leve que a enxada. Não que a gente não tenha vontade de trabalhar, mas putz, se tem jeito mais entendi, fácil... perfeito. E nessa época tu já chegou a ter contato com um contador, não? Sim. Eu fazia parte já do administrativo da empresa. E depois eu me desliguei da empresa e fui trabalhar na contabilidade desse... Olha só, na mesma contabilidade que atendia vocês? Foi o meu primeiro... Trabalho de verdade? De trabalho, né? Porque quem trabalha com pai diz que não trabalha, né? Mas o primeiro trabalho mesmo foi no escritório de contabilidade. Isso já com 14, 15 anos de idade. Mas tu começou cedo lá com teu pai? 6 anos de idade. Com 6 anos de idade? 6 anos de idade. Não sabia nem contar direito, escrever.
E eu contava fazendo aqueles quadradinhos, sabe? Fecha quadradinho e um Contando risquinho, caminhão. Contando caminhão, contando Muito viagens de pedra. E aí depois com 14 já foi trabalhar na contabilidade? Fui trabalhar no escritório de contabilidade já. Mas a formação em contábeis foi mais para frente? Foi mais para frente. Mas ali foi onde eu já comecei. Despertou o interesse no assunto? Já ia nos órgãos oficiais, já ia no INSS, já ia na Caixa Econômica Federal fazer o registro de FGTS dos nossos colaboradores. Muito interessante. Aprendi a fazer os registros em carteira. E aí nisso veio para Santa Catarina? Quando eu vim para Santa Catarina... Já está um bom tempo aqui, na verdade, né? 26 anos agora, 27 anos. É mais catarinense do que paulista. Aqui Até deixou de ser corintiano, que é a coisa boa? Não, corintiano ainda somos corintianos. Apesar de não estar muito contente com o time, mas tem coisa que não dá para mudar. Mas legal, poxa, a gente se conhece aí há mais de 10 anos, né? Então ouvir detalhes dessa história, que para ser sincero não sabia, realmente é um prazer, é muito legal. E eu sei o quanto tu batalhou, o quanto tu estudasse, o quanto tu trabalhasse, né? E vem colhendo os frutos ao longo desses anos justamente dessas plantações todas, né? E é uma coisa que a gente gosta, né? É uma coisa que a gente está sempre aprendendo coisas novas, sempre está estudando, pesquisando. Né? Não é nenhum martírio, é uma coisa que a gente gosta mesmo de fazer, gosta de interagir, conhecer novas histórias, entender as dificuldades das empresas, trabalhar essas dificuldades, ensinar, passar um pouquinho do que a gente já viveu. E, putz, é a minha paixão, né? É uma das minhas paixões. Não, legal. E é muito interessante a gente falar isso até para quem não conhece, porque o que acontece, né? Apesar de a gente ter trabalhado junto aí 2, 3 anos, né? Na época de Dudalina, depois a gente acabou se separando, cada um foi para um canto. Teve um litígio. Não, tudo certo. E aí, obviamente, eu fui fazer mestrado, fui morar fora, né? E aí, quando eu retornei, meu foco sempre foi mais na pessoa física em si, né? Então, até hoje eu atendo mais a pessoa física, então já são aí mais de 8 anos de treinamento específico voltado para a pessoa física no educação financeira, bolsa de valores, diversificação de investimentos, né? Opções, criptomoedas. Então, voltei e fiz esses treinamentos voltados para as pessoas físicas, são mais de 1.000 alunos aí, né? Então, legal, tem uma história bacana. E aí, quando eu soube que o Lércio estava disponível, justamente fiz o convite, então, para a gente junto, a gente tocar e investir. Porque como eu estava focado nessa parte da pessoa física, eu sentia, né? Óbvio, assim, eu já fiz, tinha feito já também, né? E fiz ao longo desses anos boas consultorias em PJs, mas nunca foi meu principal foco. Né? Meu foco sempre eu olhei mais para a pessoa física. E então, quando foi possível unir forças, acredito que foi um casamento bem interessante, porque nesses anos que estamos juntos, conseguimos desenvolver trabalhos excelentes, né? O jeito que você está falando, minha esposa vai ficar com ciúmes. Tá? Mas não, realmente, meu foco mais é pessoa jurídica, mas quando a gente fala de pessoa jurídica, a gente está falando de pessoas também, Rafael. As empresas são pessoas, é um conjunto de pessoas com o mesmo ideal, visando a perpetuidade do negócio. Mas a empresa... A grande sacada, e é o que me chama a atenção, é justamente essa perpetuidade. Né? A empresa ela está aí por tempo indeterminado que vai atravessar gerações. Né? Então, às vezes, a gente pega uma empresa que os avós criaram, os pais tocaram e agora os filhos estão assumindo e tem um pouco de dificuldade porque já não se faz mais como os avós faziam, como os pais faziam. Às vezes não tiveram chance, né, de ter esse conhecimento técnico e esse conhecimento acadêmico que a gente tem e aprenderam só fazendo e não sabem o porquê fazem daquela forma. Então, trabalhar pessoas. Eu só coloquei essa questão ali da PJ e da PF um pouco mais separados, porque principalmente quando a gente fala de investimentos, o foco do investimento na PJ é completamente diferente do foco do investimento na pessoa física. Né? Uhum. Apesar de que nos trabalhos que realizamos ao longo deste tempo, a gente percebeu que muitas vezes acaba misturando, mas isso é conversa para um outro dia, né? Para um próximo bloco, para um outro dia a gente volta nesse assunto. Primeiro eu vou pedir para a nossa produção, por gentileza, então, para o nosso amigo Pedro, adicionar o nosso PDF aqui na nossa tela para eu conseguir finalizar esse trecho que estávamos conversando. Então aqui a logo foi desenvolvida, muito interessante, né? Lembra ali os candles, né? Os candles da Bolsa da de Bolsa, né? Justamente dos investimentos.
E o interessante é que assim, né? O que fala que às vezes pode até cair uma vez, cai duas, mas aí com a gente, né? Com o nosso... E um reflexo também do teu período lá nos Estados Unidos, né? Trazendo Boa. o win, né? De vencedor, vencedores, né? Então aqui é um papo de vencedores. de papo de vencedores. De vencedores para vencedores. Né? Então a ideia é essa, a gente fica aqui pertinho do estúdio, aqui na Martin Luther, então a gente pode seguir para a segunda página. Então, como eu vinha falando, então, lá desde 2017, né? Então, nasceu lá o Investir, e aí, no caso, o foco era a educação financeira e a parte mais de bolsa, né? Que eu já vinha operando desde 2009, então já estava com 8 anos de experiência. E aí, depois de mais de 10 anos no mercado financeiro, entre teoria e prática, né? Então, a gente já fez os primeiros cursos de Bolsa de Valores também. Depois fizemos diversificação de portfólio, criptomoeda e opções que eu tinha comentado anteriormente. E aí, depois, justamente em 2021, aí, Lécio, já estamos mais de 3 anos juntos. Estamos mais de 3 anos juntos, já estamos... E aí, com a tua chegada, justamente a gente conseguiu adicionar os treinamentos, né, de controladoria, HP12C, Excel, fundo imobiliário. A gente que trouxe toda essa tua bagagem de 25 anos para agregar com todos aqueles conhecimentos que já tínhamos anteriormente. É o que você falou, né, Rafa? A gente acaba completando, né? Porque a empresa saudável gera dividendo, gera lucro para o sócio. O sócio tem que pegar esse lucro e aplicar na pessoa física e ter os seus rendimentos também, né? Entendendo que são duas entidades diferentes. Então, o empresário bem capitalizado, consequentemente, a empresa dele vai estar bem capitalizada e vice-versa, né? Toda vez que a empresa vai muito bem, obrigado, você tem um sócio do outro lado mais tranquilo, mais pé no chão e caminham lado a lado sem muito estresse. Ô Rafa, diz uma coisa para mim. Você, pessoa física, também trabalhou lá na Dudalina, decidiu morar fora. O que aconteceu nessa tua viagem? Por que quando você volta querendo ensinar pessoas? Perfeito, essa é uma pergunta excelente. Já fui várias vezes me perguntaram isso, principalmente os alunos. O que você viu lá que a gente não estava vendo aqui? E principalmente a questão do porquê voltar, né? Acho que esse foi um ponto relevante também da nossa história aí. E a questão é que lá no início, né, até na verdade eu iniciei lá na Dudalina, se a gente está falando coisas de 14 anos atrás, foi uma questão de logística, né? Então a minha primeira formação é na área de logística. Trabalhei 5 anos com logística e aí no meu último ano eu já estava na Dudalina trabalhando na parte do compras, logística, fazendo importação. Porém, confesso que mesmo jovem eu estava cansado da área. É uma área que suga bastante, né? Não tem horário, não tem dia, né? 24/7 eu diria. Então eu falei, vou fazer alguma coisa mais tranquila. Foi para a controladoria. Muito mais tranquilo. Metade desses cabelos brancos é culpa de lá. Os alunos sempre dão risada nessa, né? Porque obviamente que é uma brincadeira, porque obviamente é um setor que também é super corrido, mas confesso que foi, pelo menos eu trabalhava com muito mais prazer. Eu já gostava, né? Então lá na época nossa de Dudalina, querendo ou não, eu já estava muito mais em contato com os sócios da empresa. E trabalhava justamente com quem toma a decisão e com os gestores. Então, e fornecer a informação para a tomada de decisão. Falasse tudo. Chega a me arrepiar. Você fornece a informação. Porque daí tu vê valor no teu trabalho. Então, assim, para mim isso era algo que era muito, muito relevante. Então, assim, poxa, se eu faço um trabalho, eu preciso que esse trabalho ele seja útil. Então, a partir do momento que eu vejo que o trabalho que eu fiz resultou numa tomada de decisão e depois aquilo deu retorno para a empresa, poxa, eu ganhei meu dia. E não é muito diferente do que a gente faz hoje no dia a dia, né? Sim, então, a gente pega uma empresa que está no prejuízo, acerta um ponteiro ou outro, faz uma mudança, arruma um processo, arruma um indicador, passou 2, 3 meses a empresa começou a dar resultado no trabalho que a gente fez. Então, assim, para mim, pelo menos, Rafael... E esses feedbacks são excelentes, né? Para mim isso é o que faz, que é o ganha meu dia, né? Ganha meu dia quando eu vejo esse... E no dia a dia a gente vê isso com frequência, né? Tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, a gente consegue ter esses retornos rápidos. Eu tenho uma história disso aí, que eu falo que esse feedback que é legal, e a gente conversando aqui me veio na cabeça. Conte então. Eu fui contratado para fazer uma compra de uma empresa e eu precisava comprar uma empresa para um cliente. Ele estava precisando expandir a produção dele e ele não queria montar do zero, ele queria alguma coisa que já estivesse rodando. E na minha pesquisa eu achei essa empresa
E na conversa com o cara, ele não estava vendendo a empresa dele. Mas você olhava e via que ele estava cansado, né, do trabalho, mais de 25 anos, 30 anos trabalhando lá no mesmo negócio. E ele falava para mim, putz, mas isso aqui é enxugar gelo. Né? Eu trabalho e não vejo muito resultado. E eu, na realidade, eu nem gosto disso aqui, ele falou. Eu falei, como é que você está 25 anos, 30 anos trabalhando um negócio que você não gosta? Eu falei assim, não, eu gosto mesmo de comprar e vender carro. Eu falei, como assim de comprar e vender carro? É o que mais me dá prazer, é isso. Mas aqui é o que paga a conta. E quando a gente foi fazer a due diligence da empresa, olhar os números e olhar, a empresa do cara estava redondinha, funcionava bem, só que como ele não gostava muito da coisa, ele não estava investindo aquela energia que a pessoa precisa investir para o negócio ir, né? E quando a gente efetivou a compra, o negócio foi concretizado, ele fez um jantar na casa dele, e eu não era um amigo pessoal dele, eu conheci ele de negócio, ele fez um jantar, reuniu toda a família dele e falou assim, nesse jantar, né? Ele falou assim, Lércio, obrigado, você mudou a minha vida. Olha só. Cara, e foi assim uma coisa, porque eu vi tanta verdade naquilo que ele falava. Ele assim, ó, eu estava preso numa cela que ele mesmo criou e ele não tinha coragem de largar aquilo. E ele falou, não, se você mudou a minha vida, agora eu vou me dedicar ao que eu realmente gosto, que é comprar e vender carro. E foi para isso. E foi, tá feliz. Eu falei com ele alguns anos depois, ele feliz, porque a energia dele estava ali, e o negócio de vender e comprar carro dele prosperou. É muito. Mas o cara te olhar no olho, o cara já avô, com família, com filhos, e ele fala assim, ó, obrigado, você mudou a minha vida, isso não tem preço. E tu acabou de responder a pergunta que tu me fez, né? Então, continuando, como eu estava te contando, e aí depois desse tempo de controladoria, foi quando fui morar nos Estados Unidos, fui morar para o Canadá, e aí lá trabalhava em outros ramos, não mais lá na controladoria. Estava feliz? Estava, né? Claro, Canadá e Estados Unidos são países fantásticos, né? A questão de oportunidades, a questão de ganhar moeda forte, né? A questão de qualidade de vida, tudo realmente muito bom. Mas primeiro que eu estava sozinho e segundo que eu não estava mais realizado profissionalmente, como estava aqui. Então, e para trabalhar na controladoria lá seria um processo muito mais complexo, né? Sim. E aí quando eu retornei, justamente já pensando na UIN, e tinha uma demanda, né, muito grande nessa questão de educação financeira. A gente conhece, mesmo hoje, né? Então a gente está falando aí de 8 anos depois, continua, né, muito fraco, infelizmente, a questão assim, o brasileiro no geral é muito... Não tem educação financeira. Em resumo, é isso, né? E aí as decisões tomadas, no geral, na área financeira são no feeling. Então assim, eu acho que tem que fazer isso. Ou os gurus da internet, né? Ou então ver ali no YouTube alguma coisa, né? Eu acredito que é por esse caminho. E aí depois acaba não dando certo e costuma ser meio tarde, assim, para retornar, né? Então, tu respondeu a minha pergunta. Então, hoje eu sou muito realizado fazendo o que eu faço, muito feliz. E tem tanta parte, então, fiz minha formação de logística, depois fiz contabilidade, fiz o MBA em finanças, fiz o mestrado em controle de gestão na Federal, leciono, né, já faz mais de 3 anos, gosto muito de estar lá com os alunos em sala, leciono na pós-graduação também, um público muito, muito bacana, é o meu público favorito, para ser sincero, então estar só que já sabe mais o que quer, né? Estar com os alunos de pós-graduação, normalmente, então, assim, a própria pessoa que está pagando ali a pós-graduação, então ele tomou a decisão então ele quer evoluir, então está com pessoas boas ali em sala de aula, já está tocando ideias, está falando sobre business. E aí, ao investir, justamente nasceu dessa demanda que tem sobre a necessidade das pessoas de precisarem aprender sobre finanças. E aí, depois, justamente, o convite para você veio para agregar. E hoje a gente tem então, tanta pessoa física, tanta pessoa jurídica, fazemos treinamentos dentro das pessoas jurídicas para o time. Então, hoje de manhã mesmo fizemos mais 2 reuniões super interessantes. A gente vê, de fato, a necessidade das pessoas de tomarem melhores decisões, de terem melhores controles, de terem indicadores, saberem o que vai acontecer com a empresa aqui para frente. E como isso pode ser o diferencial de manter a porta aberta ou não, né? Show. Então, para a gente finalizar essa primeira etapa, só vou pedir então, para a gente retornar lá na terceira página. Isso, porque daí a gente consegue ver bem certinho. Então, tudo isso que a gente falou, de forma resumida,
Então a gente consegue na PJ, né, atender toda a parte de DRE, balancete, fluxo de caixa, formação de preço. Formação de preço que é básico, né? Mas eu até lembrei de um caso que a gente entendeu, assim, o cliente tinha bastante dificuldade nessa parte aqui de formação de preço, porque infelizmente o que acontece na maioria dos negócios, a pessoa compra por 10, vende por 20 e acha que é ok, né? Tô 100% de margem, conta né? de padeiro, né? Infelizmente para boa parte das empresas não funciona, pode ser que até funcione em alguns momentos. Ou então assim, isso aqui sempre deu certo, por que eu vou mexer no negócio que tá dando certo? E aí de repente, do nada, o negócio simplesmente quebra, né? Então é esse trabalho que a gente faz. Auditoria, já fizemos também em conjunto, orçamento empresarial, controle de estoque, gestão financeira. Então essa parte mais voltada na pessoa jurídica, como a gente está falando. E aí entre os treinamentos, que já fizemos tanto dentro das pessoas jurídicas, quanto às vezes em grupo, né? Família, irmãos, filho e mãe, filho e mãe. Pai e filho, né? Então, filho e mãe pode ser também. Também. Né? Então, o Excel, a matemática, a gente está falando da parte de bolsa de valores, né? Toda a parte mais avançada também. E aí, mais lá na parte de assessoria na criação de business plan. O que é o tal do KPI, Alex? O que é esse tal de controle? A formatação de KPIs são controles, são indicadores que a empresa tem. Né? Assim como lá no seu carro, você tem um indicador de combustível, você tem um indicador de temperatura, os carros mais modernos têm um indicador de pressão dos pneus. Os KPIs são os controles que a empresa tem. Né? Então, tem um exemplo aí, para que isso pode ser por importante? Por exemplo, se você tem uma empresa? indústria, você pode ter um KPI de minutos produzidos, peças produzidas, você pode ter... Eu posso ver então, por exemplo, pegando esse teu gancho, o turno da manhã produziu 1.000, o turno da tarde produziu 1.200. O que está acontecendo? O que aconteceu? Um indicador de segunda de qualidade. Por que as peças estão dando segunda qualidade? No turno da manhã não tem segunda qualidade, no turno da tarde tem 50%. Isso. Se você tem uma loja, por exemplo, um ticket médio, né? Poxa, parece interessante esse negócio aí. Qual é a média de venda que você faz por atendimento? Então, de repente, eu tenho 2 lojas. Uma, em média, as pessoas compram R$100. Na outra, em média, as pessoas compram R$180. E é a mesma loja, é o mesmo produto, o que acontece? E aí você precisa entender por que uma loja vende mais para umas pessoas e a outra loja não vende tão bem assim. Será que é o atendimento? Será que é a região? Será que o público-alvo é diferente? Então, esses indicadores que é o que controla a Esse empresa. negócio parece interessante, hein? E depois tu tens um Excel, alguma coisa? Onde é que é montado isso aí? Isso pode ser através de ERPs, né, que são os sistemas de gestões. A pessoa não quer investir ou não tem, de repente, né, um sistema, a gente consegue montar isso através de Excel. O importante é ter ferramentas, né, você saber exatamente onde que você está pisando. E aí sim tomar as decisões. É aquilo que a gente estava falando, levantar informações para tomada de decisão. Perfeito. E aí também tem a parte de valuation, que é justamente o caso que tu citou ali, né? Sim. Venda de uma empresa, negociação, fusão. Isso, reavaliação. Às vezes você precisa de um novo sócio no empreendimento. Quanto é que vale o meu negócio? Às vezes eu quero vender a minha empresa porque eu quero mudar de ramo. Tá, então quanto é que vale essa minha empresa? E quem está comprando também, né? Às vezes pede esse valuation da empresa, pede essa due diligência para saber se a empresa está toda certinha, se ela não tem nenhuma trabalhista, qual que é o futuro daquele setor, como que está, os números comparado com outras empresas do mesmo setor. Olha, eu diria que olhando assim dá até vontade de começar agora. Não, mas legal, acho que para esse primeiro momento, acredito que era isso, a gente conseguiu explorar legal, né? Conseguiu contar umas boas histórias, aí, recordar umas boas lembranças e acho que conseguimos também introduzir um pouco da passagem, o que tudo de experiência, tanto na vivência acadêmica quanto profissional. Conseguimos falar um pouquinho da Win, então, os serviços, né, no geral, que são oferecidos, alguns exemplos de clientes que atendemos nesses anos que estamos juntos. Não sei se tens algum outro ponto que queres deixar para a turma. A Investir é uma escola de negócios, é uma empresa de consultoria e é um investimento que você pode fazer na sua empresa ou na sua vida pessoal. Esse é o propósito. A gente quer aqui mudar a vida das pessoas e das empresas através da educação financeira e através da nossa contribuição, através de consultorias ou através de treinamentos. A ideia é que todo mundo seja feliz financeiramente. Né? Pô, deixa eu pegar um gancho aí. Eu sei que a gente precisa encerrar, mas eu não consigo encerrar para falar assim, muda a vida. Eu lembrei dos livros, né?
Porque, então, dá uma notícia super nova aí. Notícia nova, né? Ficou meio redundante, mas tudo bem. E foi justamente iniciei agora semana passada a escrever meu novo livro. E aí com o primeiro eu já tive vários feedbacks, né? Por isso que eu lembrei. O primeiro é 20... Como que era? Eu esqueci. Não tem problema. Porquinho azul. O que ninguém te contou sobre liberdade financeira, é por isso não lembrava. Que ninguém te contou. Isso, o que ninguém te contou sobre a parte financeira, e já foi um sucesso, né? A gente foi bem legal. Fico muito feliz, né, de você ter feito, e agora parece que você gostou desse negócio de escrever livro. Eu tenho um plano de fazer uns 6 que já estão engatilhados, já tem a ideia em si, mas dá trabalho, né? Dá bastante trabalho. Mas, de fato, eu percebo o quanto isso muda a vida das pessoas. Então, no primeiro, que foi algo mais simples, para ser sincero, que é justamente assim, um básico da educação financeira, já recebemos diversos feedbacks super positivos. O básico funciona sempre. Exatamente. Então, assim, principalmente assim, o que a gente percebeu é que o brasileiro, no geral, é muito ruim de planejamento. Então, como falta planejamento, as tomadas de decisões, no geral, são muito ruins. E aí acaba que isso tudo vai acarretando, e aí isso tem consequências graves, né? E nesse segundo livro, que a ideia justamente é mudar a vida das pessoas, como citasse, por isso que eu lembrei dos livros, justamente eu busco histórias inspiradoras aqui da nossa região, e aí vou entrevistar pessoas de sucesso que já acolheram muito boa parte de pessoas até que a gente atendeu. E aí, porque como a gente vai andando por aí, conhecendo um monte de cliente, atendendo pessoas físicas, atendendo pessoas jurídicas, a gente ouve muita história que, pô, isso não pode ser verdade, né? Sério, o cara começou do nada mesmo assim, e aí montou um negocinho, e aí vendeu um carro, aquela coisa toda, pegou dívida, e de repente tudo deu certo. Né? Então a gente precisa registrar esses momentos, porque isso tudo passa muito rápido, né? É um desafio, Rafael. É um desafio. Aqui no Brasil a gente tem uma cultura que as pessoas têm vergonha de dizer que estão ganhando dinheiro, né? Isso é verdade. As pessoas têm vergonha de dizer, olha, eu sou bem-sucedido, eu estou bem-sucedido. Para todo mundo você pergunta, como é que tá? Tá difícil, né? Geralmente é assim, né? Mas tá muito difícil. Mas esse é o motivo pelo qual eu coloquei como a pessoa pode escolher se vai divulgar um nome ou não. Então, boa parte eu acredito que não vai divulgar o nome. Mas eu acho que a gente tem que liderar sempre pelo exemplo. Eu acho que é responsabilidade dessas pessoas que chegaram lá ensinar e mostrar o caminho para que outras pessoas também cheguem lá. Obrigado. Resumi-se perfeitamente. Então, como o nome do livro fala, né, Milionários do Vale do Itajaí, histórias que inspiram. Então, vai contar a tua história lá também, Rafael? Olha, eu tô no meio do caminho. Eu sou jovenzinho, né? Sou jovem. Então a ideia é justamente... Claro, pode ser, não tem limite de idade, né? Porém, a ideia é que, né, indiferente da idade da pessoa, desde que ela já tenha trilhado o caminho aí do mais de 1 milhão, self-made, né? Então essa é uma diferença muito grande lá nos Estados Unidos. Então essa ideia, obviamente, vem do período que eu morei lá. Então lá eles valorizam muito o self-made milionário, né? Então justamente a pessoa que saiu ali do zero, ou que tinha ali um carro, uma coisa, e ela saiu batendo de porta em porta e ela construiu a própria carreira dela, né? Então assim, não é uma questão de desvalorizar a questão de herança, não é esse o ponto. O ponto é que muitas vezes quando já vem de família, meio caminho andado, fica muito mais fácil, né? Então, existem histórias de fato de pessoas que eu conheço que já estão cadastradas para registrar no livro a história, que realmente começaram do zero. Né? Realmente, assim, vem de família, assim... É possível. É muito difícil. Então, eu já consigo adiantar isso. Né? Não adianta achar que... Mas é possível. É possível, mas pelo que eu já ouvi dessas histórias, que agora eu pretendo registrar e escrever elas, foi realmente muitos anos de muito trabalho. Né? De trabalho sério, dedicação e etc. Então é isso que deu mais pra frente. Não vou dar muito spoiler também, senão ninguém comprou o livro, né? Já é sucesso. Beleza, Lécio? Muito obrigado por esse primeiro momento. A gente se encontra na próxima, hein? Até a próxima. Até mais, pessoal. Obrigado.